A sessão de julgamento do vereador Juliano Modesto começou sem a presença do parlamentar, que também não mandou um representante legal. O presidente da Câmara solicitou que um advogado defensor público participasse em nome do denunciado, como determina a lei. Primeiro, falaram os vereadores, que fizeram apenas considerações em relação ao parecer final, que foi apresentado pela comissão processante. Em seguida, o advogado dativo, que teria até 2 horas para apontar possíveis inconsistências no relatório que pedia a cassação, foi breve, mas alegou que a comissão processante ficou presa apenas ao depoimento do promotor Daniel Marota Martinez, que foi testemunha de acusação durante a audiência de instrução e que apenas falou sobre o trabalho que foi feito durante as investigações do Ministério Público. Preciso esclarecer algumas coisas. Em nenhum momento deste processo administrativo se encontra nenhum documento ou verificação ou perícia que venha comprovar efetivamente e administrativamente qualquer falha cometida pelo vereador em julgamento. Todas as provas, de maneira geral, com algumas pouquíssimas exceções, elas se resumem a depoimentos. No relatório final da comissão processante, foram apontadas 2 denúncias contra Juliano Modesto: uso irregular de verba indenizatória e participação na Operação Poderoso Chefão, intermediando a contratação de milicianos para ameaçar um motorista que denunciou a fraude do transporte escolar em 2015. Nas 2, os vereadores votaram por unanimidade pela cassação. Uma terceira denúncia sobre a tentativa de Juliano em obstruir o trabalho da Justiça, apesar de não ter sido considerada uma irregularidade pela comissão, foi levada à votação e teve 20 votos favoráveis pela condenação do parlamentar. Considerando os resultados das votações aqui realizadas, por decisão dos vereadores dessa Casa, proclamo culpado o vereador Juliano Ribeiro Modesto pelas infrações apontadas na denúncia, apresentada pelo cidadão Elcio Luiz da Silva, tendo, portanto, o vereador procedido de modo incompatível com a dignidade da Câmara Municipal e faltar com decoro na conduta pública, infringindo os incisos 1 e 3 do Decreto de Lei nº 201 de 1967. Juliano Modesto foi preso no dia 15 de outubro e ficou por mais de 90 dias no presídio Jaci de Assis, em Uberlândia. Foram 4 mandados de prisão preventiva decretados. Já Alexandre Nogueira, que foi presidente da Câmara, teve 2 mandados de prisão. Ficou preso por menos tempo, quase 2 meses. A sessão de julgamento pela cassação do mandato do vereador, que desde o fim do ano passado está impedido pela Justiça de pisar na Câmara, foi mais rápida. Ele e o advogado de defesa também não compareceram. E o defensor público, que o representava, abriu mão da leitura do relatório feito pela comissão. Apenas fez considerações sobre a falta de provas materiais e que os membros da comissão ficaram presos apenas a provas testemunhais. Os vereadores não fizeram nenhum tipo de consideração e as denúncias foram à votação. A primeira, que o denunciado confessou à promotoria que adquiriu van para prestar serviços públicos à Prefeitura de Araguari. E a segunda, também com base em uma confissão em que o parlamentar fez ao Ministério Público, que ele constituiu uma empresa laranja para ocultar a prática de diversos crimes. Mais uma vez, todos os vereadores votaram a favor da condenação. Uma terceira denúncia, que não tinha sido considerada pela comissão processante, também foi votada, mas não teve 2/3 dos votos. Precisaria de pelo menos 18. Foram 17 sim pela culpa e 8 não. Pela primeira vez na história da Câmara, 2 vereadores têm os mandatos cassados. Depois de terem sido considerados culpados pelas denúncias que foram apresentadas pelas comissões processantes, os parlamentares que já estavam com os mandatos suspensos e que continuam respondendo à Justiça em liberdade, agora, pelo processo administrativo interno da Câmara, não podem mais retornar às atividades do Legislativo. O que dá mais tranquilidade aos vereadores suplentes dos parlamentares cassados. Valquíria Amaral assumiu como suplente a cadeira de Juliano Modesto e Leandro Neves a de Alexandre Nogueira. Eles agora tomarão posse como titulares. Esse mundo que traz uma tranquilidade
para que o fluxo dos trabalhos continue de forma mais leve juntamente à equipe, não fica pesando aquela instabilidade, insegurança. E nós vamos fazer com que os nossos trabalhos ganhem mais celeridade e dar uma resposta diante daquilo que a população de fato tem nos pedido. Trabalho, dar aquilo que nós de fato exercemos enquanto vereador, cobrar, legislar e fiscalizar aquilo que de fato vem do Executivo. A gente já tem uma linha de raciocínio, já tem uma equipe formada, uma equipe técnica, e nós vamos continuar seguindo os nossos projetos, o que nós temos na casa. Inclusive, um dos primeiros projetos que eu assinei foi aquele da redução de vereadores e de assessores. E eu vou reforçar o pedido à casa que esse projeto venha a ser discutido no plenário, para nós caminhar nesse sentido de redução de custos do Poder Legislativo, até organizar a situação da nossa Câmara de Uberlândia. As denúncias dos processos de cassação foram todos aceitos e agora, a partir de segunda-feira, já vamos fazer o mais rápido essas nomeações aí dos titulares agora. No caso, os vereadores já estão atuando, né, mas vão se tornar titular a partir de segunda-feira.